Vamos ao estudo de hoje. Jesus cumpriu a lei para você não precisar cumprir? Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Mateus 5, versículo 17. Este texto, da forma que é lido, é o que traz grande confusão referente a Cristo e às leis de Deus. O equívoco é utilizar o texto de Mateus 5,17 para dar base à doutrina de que Jesus cumpriu a lei dos 10 mandamentos em nosso lugar para nos libertar delas, para que não precisemos mais obedecer aos mandamentos de Deus. Dessa forma, ignorando não somente o próprio contexto bíblico, mas também o do capítulo. Antes de adentrarmos no contexto do capítulo e na questão gramatical grega, que por si próprio já derruba esta tese, vamos analisar alguns textos bíblicos que tornam tal entendimento incoerente com a verdade. Romanos 4, versículo 15. Porque onde não há lei, também não há transgressão. 1 João 3, versículo 4. Pecado é transgressão da lei. Romanos 7, versículo 7. A lei nos mostra o que é pecado. Mas então, se é a lei que nos mostra o pecado, se pecado é justamente a transgressão da lei, e se sem lei não há mais pecado, vamos pensar um pouco. Se é a lei que nos mostra o que é pecado, e se Cristo tivesse findado ela, não saberíamos mais o que seria pecado, o que seria profanação, o que seria descumprir o santo querer de Deus. Sem lei não há mais pecado. Abolindo a lei, o pecado deixaria de existir e, sendo assim, não haveriam mais pecadores, e todos que cometessem adultério e homicídio, por exemplo, não poderiam ser mais acusados e nem condenados. Se pecado é a transgressão da lei, então, sem lei não haveriam mais transgressão e, como consequência, não haveriam mais pecados e nem pecadores, mesmo aqueles que cometessem aquilo que Deus abomina. Há alguma lógica em pensar que Cristo cumpriu a lei para nos libertar dela? Vamos agora à análise contextual do capítulo. Mateus 5, versículo 18. Após o que nós citamos no início deste vídeo. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Aqui Cristo disse que até que céus e terras passem, nada será tirado da lei. Então muitos creem de que quando ele disse no Calvário, está consumado, em João 5, versículo 30, céus e terras passaram neste momento. Mas isto realmente tem lógica? Obviamente que não, pois tanto os céus quanto a terra ainda existem. Mas vamos ver agora, no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 ao 13, quando este evento ocorrerá, quando de fato céus e terras passarão, conforme disse Cristo. Está escrito: virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas.
Agora você já sabe quando céus e terra passarão. O que foi consumado na morte de Cristo foram as profecias a seu respeito e a instauração da nova aliança. Agora vamos analisar 2 versículos após Mateus 5, versículo 19. Está escrito: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar a cumprir, será chamado grande no reino dos céus. Jesus foi claro, dizendo que todo aquele que cumprir a lei e ensinar ao próximo a também cumprir, será grande no reino dos céus. Há alguma lógica em pensar de que ele cumpriu para nós não precisarmos mais cumprir? Vamos agora à análise gramatical. Agora, vamos analisar o texto de Mateus 5,17, segundo a tradução para o português, na versão João Ferreira de Almeida, e segundo a forma escrita no texto original em grego, no grego koiné. Versão João Ferreira de Almeida. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Versão no grego koiné, na versão original. Mi nomes oti errome katalu numos e profetis omicron errome katalu prirosai. A grande questão está na palavra prirosai, que foi traduzida como cumprir, no significado de finalizar, mas que na verdade seu significado é completar, tornar pleno. Vamos ver agora a tradução fiel ao manuscrito bíblico. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas completá-la, torná-la plena. Se observarmos o que Cristo fez nesse mesmo capítulo, do versículo 21 ao 48, no chamado Sermão da Montanha, e no decorrer de seu ministério, veremos que realmente ele as completou, tornou pleno o entendimento das santas leis de Deus, em cumprimento das profecias messiânicas de Isaías 42, versículo 21. Isaías 42, versículo 21. Está escrito: o Senhor está satisfeito pelo fim que, por sua justiça, a de Cristo, ele ampliará a lei e a fará honrosa. Esta é a profecia em relação ao Messias de Isaías, capítulo 42, versículo 21. E para que não haja contestações sobre o capítulo 42 de Isaías não se tratar de um capítulo messiânico, o próprio Cristo o citou referindo-o a ele, em Mateus 12, do versículo 18 ao 21. A compreensão de que Mateus 5,17 afirma que Jesus veio cumprir a lei de Deus em nosso lugar para que não a obedeçamos mais, está totalmente fora do contexto bíblico e da veracidade gramatical. Agradeço a todos por acompanhar meu estudo, saúdo-vos com a santa paz de Deus e peço que me acompanhem no meu canal do YouTube. Para achá-lo é fácil, é só procurar por CCB Estudos.